Bom dia, bom dia, bom dia. 3 bom dias para vocês não esquecerem. Hoje nós vamos começar o nosso conteúdo do segundo bimestre. Formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é formado por 3 matrizes étnicas. A indígena, a europeia portuguesa e a africana. Antes dos portugueses aqui chegarem, a população que aqui vivia eram os tupis. Os tupis tinham um modo de vida autossuficiente. Os indígenas tinham um modo de vida autossuficiente. Eles produziam tudo o que eles precisavam. Eles sabiam produzir tudo o que precisavam. Havia a separação do trabalho, onde as mulheres tomavam conta das crianças, do alimento, da tecelagem, e os homens eram os guerreiros. Era o que construía as ocas, cuidava da caça, da pesca. Então havia uma divisão social desse trabalho. As crianças eram criadas, cada uma dentro da sua função. As mulheres para fazer atividades dedicadas às mulheres e os homens, atividades dedicadas aos homens. Os tupis não eram um povo totalmente nômade, mas eles percorriam o território e deixaram vários nomes para vários acidentes geográficos. O nosso rio Araguaia, por exemplo, é de origem tupi. Os indígenas têm uma espiritualidade diferente da nossa, né? Para eles, quem era Deus? Deus era os elementos da natureza. Então, o Deus Tupã, Trovão, né? Então, eles dedicavam a sua espiritualidade aos elementos da natureza. Tinha uma vivência igualitária, nenhum deles era dono de nada. Todos eles tinham a sua roça, produziam, mas ninguém era dono da terra. Tudo ali era dividido de maneira comum, né, entre eles. Então não havia a ideia de ser dono de algo. A etnia é a cultura desse povo, é o que faz, é o que identifica esse povo como sendo indígena, o modo de viver. Esses indígenas do período em que os portugueses, quando chegam aqui, eles praticavam a arte da guerra. Eles eram muito de festas e da guerra. E havia um ritual de canibalismo, chamado de antropofagia, que era de comer o guerreiro mais forte que havia sido aprisionado. E isso vai assustar os portugueses, isso vai levar para os portugueses uma ideia de que todos os indígenas eram canibais. O que Darcy Ribeiro deixa claro, né, no livro dele, que era um momento ritualístico, em que comer o guerreiro mais forte traria toda aquela força para quem o comesse. E não era o canibalismo como conhecido, né, da antiguidade. Os portugueses vão chegar nesse paraíso, nesse povo que vivia aqui nessa região, sem se preocupar com o dia de amanhã. Então eles vão sair de um contexto da Europa, das grandes navegações, onde
a busca desenfreada pelo ouro e vai chegar nesse paraíso povoado com uma sociedade que tinha a sua estrutura. Então eles tinham o chefe, o pajé, os guerreiros, as mulheres, as crianças. Tudo isso, cada um cumprindo a sua função. Então havia uma organização. E os portugueses vão chegar aqui e encontrar esse povo vivendo aqui, praticamente seminus e alguns nus, né? Porque não havia necessidade de roupas. Viver em um ambiente tropical, então não havia a necessidade de desenvolver roupas. Então vai encontrar um povo que vai estar vivendo sem nenhuma preocupação com o dia de amanhã. Quando precisavam comer, saíam, caçavam, pescavam, trazia para a tribo, fazia o almoço, todo mundo almoçava. Após o almoço, uma cesta, ou seja, dormir. Depois de dormir, ir tomar banho no rio e brincar com as crianças. Ficavam no rio brincando, no final da tarde retornavam para suas aldeias e jantavam e se pintavam, né, para a festa à noite. E comeu o resto do que havia sobrado do almoço. Então, um povo que não se preocupava com o dia de amanhã, em acumular nada. Então isso para os portugueses vai ser um grande choque. Os indígenas vão passar por situações bastante complicadas, vai passar pela sua quase extinção, né? Nós podemos chamar de genocídio, porque de quase 15 milhões de habitantes, hoje a gente tem menos de 2 milhões. Então é um genocídio que vai acontecer pelas guerras e principalmente também pelas doenças trazidas pelos portugueses. Então esse é um resumo do vídeo do primeiro capítulo do livro de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Assista o vídeo e façam o seu resumo e deixem no caderno. Um grande abraço a todos, espero que tenha ajudado.